Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Muito bom dia, muita paz, saúde, alegria, prosperidade para você. Temos certeza que hoje é um dia muito especial porque você está ouvindo a gente. E se você está conectado conosco, isso é muito bom, porque nós estamos aqui para encorajar você, encorajar a sua fé, exatamente, mostrando a verdade, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Jesus que diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Gente, olha, eu fico muito confortável com essas palavras de Jesus. Por quê? Sabe por quê? Porque tem dia na vida da gente, ou tem semana, ou tem meses às vezes, né? Que parece que você não quer que acaba mais. Não tem aquele dia que foi tão tremendo, tão maravilhoso, que você fala, puxa, que dia sensacional, podia nem acabar esse dia. É ou não é? Mas às vezes não acontece ao contrário também. Sabe aquele dia que não foi legal, mas que tudo deu errado? Você fala, meu Deus, que dia esquisito, poderia nem ter existido na minha vida. A gente sabe que acontece, ninguém está isento dessas questões. Mas sabe o que Jesus disse? Ele falou assim para a gente, olha, eis que eu estou convosco todos os dias, amigo, amiga, preste atenção. Então não é motivo de nós desanimarmos. Não é motivo de nós ficarmos desesperados? Não, 1000 vezes não. Por quê? Porque Jesus está conosco, não é porque você está enfrentando, quem sabe essa semana foi muito bacana para você, foi legal, mas de repente não foi tão legal para alguns. Não quer dizer que Jesus não estava com você, não é verdade? Então pense nisso. Pense, isso aqui, essa introdução é para você refletir. A vida é boa, a vida é para ser vivida, a vida é para ser celebrada. Aliás, há um salmo na Bíblia que diz assim, este é o dia que o Senhor fez. Celebramos, alegremos nele. Então Deus fez esse dia, vamos viver o hoje, aprenda a viver o hoje. Por quê? O ontem já foi, o amanhã nem existe ainda, nem chegou. Mas é hoje, então viva hoje. Hoje é o dia da sua vitória. Hoje é o dia do seu milagre. Receba no seu espírito, na sua mente, no seu coração, essas palavras de incentivo aqui para você, essas palavras para motivar você, para encorajar você a levantar a cabeça e saber que esse é o dia que Deus fez para você viver. E já declaramos para você um dia de excelência e desejamos a todos um excelente final de semana. E falando em final de semana, quero fazer aqui 2 convites para você. O primeiro, domingo agora, 9h30 da manhã, estamos nos reunindo com algumas famílias no presencial. Está faltando você, se você pode estar conosco no presencial, domingo agora, 9h30 da manhã, onde, pastor? Aqui em Curitiba, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba, entrada franca, não paga nada, venha celebrar o Senhor conosco, venha dar-nos glória a Deus com a gente no presencial, podendo fazer isso, venha no nosso site, Agindo Deus Quem Impedirá.com.br. Nesse site, ali tem também o endereço do hotel e um pequeno vídeo ali que eu mesmo estou convidando você para estar com a gente, tá bom? O segundo convite está expirando já. Por quê? Porque dia 28 de novembro, aqui mesmo no hotel, onde nós realizamos o culto, tem o culto às 9h30, mas às 11h30 do dia 28 de novembro, nós vamos ter um almoço ali, de confraternização, almoço, né? Um grupo de algumas famílias que estão indo ali e querem estar almoçando com a gente. Então, para o almoço, se você quer estar conosco no dia 28 de novembro, então para o almoço você tem que entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp que eu vou te informar aqui. Você entra em contato, escreva a palavra almoço. Se escrever na palavra almoço, nós vamos enviar ainda hoje para você
uma resposta aí no teu WhatsApp, o endereço e o valor certinho. Aí se você tiver afim, pelo WhatsApp a gente fecha com você para você estar com a gente aqui. Uma adesão bem legal e vale a pena, gente, vale a pena, viu? Reserva aí um tempo aí com a família. Se você é casadinho de novo, é só o maridão, a esposa aí, vem almoçar com a gente aqui se você está em Curitiba, aqui na região metropolitana, tá pertinho aqui, né? Mas você tem que agendar, tá bom? Agendar, né? Nós estamos chegando mais no final de semana, né? Então, procura a gente. E se nesse final de semana agora, tá chegando agora, se você vir no culto no presencial, fala com a gente, com a nossa equipe lá. Se você quer também estar no almoço, você vai poder estar conosco, tá bom? Lembrando o seguinte, que para o culto de manhã, você não precisa agendar e nem ligar. Mas para o almoço de 28 de novembro, sim, são vagas limitadas, ainda há vagas e certamente é a sua vaga que está faltando preencher, tá bom? Vem com a gente, vale a pena, aproveita aí, o final de ano tá chegando, né? Vamos almoçar junto ali e depois do almoço a gente já faz uma oração legal ali no presencial, vai ser uma bênção para esse grupo aí que vai estar com a gente, tá bom, gente? Esses são os recados, mas vamos falar o WhatsApp, né? Vai quem tá ouvindo pela primeira vez, o WhatsApp, anota aí, 996155162, 996155162, repetindo o WhatsApp do Agindo Deus Quem Impedirá, 996155162, código de área 41. Vamos então, gente, para a palavra do dia, que eu separei aqui para encerrar a semana. Gente, é o seguinte, nós estamos falando aí naquela série de milagres, embora eu estou utilizando outros textos da Bíblia, falando de outros assuntos, mas com o objetivo de milagres, com o objetivo de alcançar o nosso milagre, alcançar a bênção tão sonhada, tão desejada, que você quer, o que nós queremos. Eu quero começar com uma pergunta. Nesse prezado momento, você acha que você está no lugar certo? Você está cumprindo o seu desígnio? Você está cumprindo a sua missão? São perguntas. O que você acha? Nesse momento, se você está me ouvindo, eu vou falar por mim. Eu creio que eu estou no lugar certo, na hora certa e falando com as pessoas certas. É o que eu penso, ok? Mas e você? O que você pensa? Então veja bem, hoje nós queremos falar um pouquinho, comecei com uma pergunta, né? Você acha que você está trabalhando na sua posição designada? Pensa nisso. Por que eu estou falando isso aqui? Porque é o seguinte, a sua tarefa é sempre para um lugar. É sempre para um lugar. Contando um pouquinho, bem um pouquinho mesmo da minha história de vida, por exemplo, eu me casei em 1990. Quem está nos conhecendo hoje, sou o pastor Edson Nogueira, minha esposa é a pastora Eva, né? E então nós nos casamos dia 10 de fevereiro de 1990. Muito bem. Quando eu tinha um aninho de casado, eu me lembro muito bem que um empresário, um americano, um amigo nosso, que já morava aqui no Brasil há muito tempo, ele morava também no interior do Paraná. Nesse contexto que eu estou falando, nós morávamos na cidade de Apucarana, que é o interior do Paraná. E esse americano também morava lá, ele tinha amizade com a gente há muitos anos, é um homem de Deus, um missionário e tal. E ele tinha uma indústria aqui em Curitiba, uma indústria de confecções, principalmente camisetas, né, na época. E ele tinha um gerente, uma família que cuidava dessa indústria, né? E um dia ele me convidou, ele disse assim, olha, vá lá para Curitiba para você conhecer a empresa, para você ver o nosso material. Aí eu, um ano de casadinho, vem eu e minha esposa para cá. E até tinha um amigo nosso que morava aqui, a gente ficou na casa dele. E eu me lembro que nós fomos na indústria desse meu amigo, aí o gerente lá mostrou o que eles faziam, mostrou o material, as camisetas, aquela coisa toda. Na minha cabeça, preste bem atenção, na minha cabeça, daquela época, e naquela época eu tinha lá os meus 26 anos de idade, mais ou menos, eu me lembro que na minha cabeça eu imaginava que aquele empresário ele ia me chamar para ver a empresa aqui e ele me traria para Curitiba,
né, para trabalhar na empresa dele, e eu moraria em Curitiba. Isso, você veja bem, estou contando uma história de 1991, hein? Tem muita gente que está me ouvindo agora que nem tinha nascido, mas preste atenção, porque às vezes essa história aqui pode impactar você para que você seja abençoado. Esse é o nosso objetivo, não é verdade? Estou falando aqui sobre que a minha tarefa, ou a sua tarefa, é você estar no lugar certo, no lugar ideal, né? E a gente sempre é designado para um lugar, para uma geografia, entenda isso. Então, eu me lembro que tudo isso eu vi e gostei. Quando eu volto para o interior, eu vi que não era nada daquilo. Ou seja, ele não estava interessado em me trazer para Curitiba para trabalhar aqui. Ele apenas queria que eu fosse um representante dele no interior do Paraná. E foi assim, tanto é que ele enviou para nós muitas camisetas. E lá nós o representamos por um período, né, para vender camiseta, aquela coisa toda. Muito bem, eu estou contando isso porque... Então, em 1991, isso não rolou, não aconteceu. Mas... quando foi em 2001, olha só, 2001, quer dizer, 1991 para 2001 são 10 anos depois. 10 anos depois, eu estava chegando com a minha família, agora com a esposa e com um casal de filhos, na capital de todos nós paranaenses, ok? Então, ou seja, aí sim eu vim. Só que eu vim por uma missão, só que daí eu não vim para trabalhar numa indústria, sim pelo ministério. Eu vim pela igreja. Eu vim fazer o ministério. E quando eu vim para cá, falei, bom, Deus vai fazer isso, isso e aquilo. E hoje eu estou relatando uma pequena historinha, uma história, né, da minha vida, para dizer que quando eu vim pela segunda vez, oficialmente, era o propósito de Deus. Entendeu o que eu quero dizer? A primeira vez, Deus não queria que eu viesse aqui para trabalhar numa indústria. Mas na segunda vez, depois de 10 anos, aí Deus falou, agora eu vou te levar para lá. Mas é para pregar a minha palavra. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, amigo, amiga, vá à luta, vá à batalha, e aquilo que você quer não é errado, você é a luta, tem que fazer isso. Porém, sempre Deus vai nos surpreender. Sempre o plano de Deus é melhor que o nosso. E quando o plano de Deus, ele entra em nós, a gente entende. A gente começa então, a gente fala a se alinhar aos projetos de Deus. Não é Deus que tem que se alinhar a nós, fazer um alinhamento para nós. É nós que temos que ter um alinhamento para com os projetos de Deus para a nossa vida. Entendeu o lance? Atos capítulo 13, o verso 2, diz assim: E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Você percebeu aqui? Isso aqui os primeiros discípulos sabiam disso que eu estou falando. E sua tarefa é sempre para um lugar. Então, após um período de oração, de jejum, o Espírito Santo disse, separe o Barnabé e separe o Saulo aí para a obra que os tenho chamado. Quer dizer, o Espírito Santo falou isso, né? Então, assim, a importância disso. Então, queridos, o Espírito Santo, né? O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, é o único que sabe onde os seus dons irão florescer e a que lugar você pertence. Em Atos 13, 4 diz assim: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então você vê ali essa viagem, vamos assim dizer, missionária. Eles foram enviados por quem? Pelo Espírito Santo. Entendeu? Outro personagem aqui, por exemplo, o Filipe, também sabia da importância em obedecer à voz do Espírito Santo para ir a um certo lugar. Diz assim a Bíblia: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Atos 8, 26 a 29. Perceba bem esse negócio aqui, né? A importância, quer dizer, Filipe estava no lugar certo, na hora certa, mas o Espírito Santo falou com ele. Amigo, amiga, querido ouvinte, é isso que eu quero te ensinar nesta manhã aqui.
a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos disso. Eu preciso disso constantemente. Nós precisamos disso, né? Saber que Deus tem planos para a gente. E o plano de Deus sempre será o melhor com relação ao nosso plano. Eu tenho que fazer planos, você faz planejamento, você vai à sua luta, estuda, trabalha, tudo isso faz parte das nossas escolhas, nossas decisões e assim por diante. Mas aquele que quer ser guiado pelo Espírito Santo faz tudo isso que eu falei, mas ele pede direção de Deus, né? Para que a gente possa estar no lugar certo. Por exemplo, voltando à minha história que eu contei para vocês agora há pouco, por exemplo, em 1991, se fosse um plano de Deus eu ter vindo para cá, eu teria vindo com certeza, mas não deu certo. Era da minha cabeça, mas não era aquilo. Porque Deus já sabia que no tempo certo eu viria, mas com outro propósito, uma outra missão. Pense se essa palavra não está já te dando uma luz para você, sabe? Uma luz. Eu creio, gente, que muitos de vocês que estão me ouvindo agora, não estou dizendo que é para todos, mas para muitos, provavelmente Deus vai fazer uma mudança na tua vida. Deus vai fazer uma mudança. Pode ser mudança geográfica, inclusive, né? Pode ser que você vai sair de uma cidade para morar em outra. Pode ser que você mora numa cidade grande, como Curitiba, mora num bairro, de repente vai ter que mudar para um outro bairro, entendeu? Então é muito importante você entender isso e entender que Deus quer dirigir os seus passos. Deus quer guiar a sua vida. E interessante que Jesus, o nosso Salvador, ele entendia muito bem a importância de estar no lugar certo e na hora certa. Diz a Bíblia, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Está escrito em João 4, verso 3 e 4. Então, essa mudança de rota de Jesus, ou essa volta dele, né, voltando para a província ali de Samaria, foi aí que ele mudou a vida, diz a Bíblia, da mulher samaritana para sempre. Você veja bem. Então, esse trajeto de Jesus mudou a vida de uma mulher. Amigo, amiga, quando nós somos levados por Deus em determinados lugares, além de ser bênção para nós, vai ser bênção para quem nos receber. Eu quero ser profeta na sua vida. Mesmo aqui pelo rádio ou pela internet que você está me ouvindo agora, eu quero ser profeta crendo que se você está me ouvindo, então é de Deus. Eu estou entrando na sua vida através dessa palavra para ajudar você, para orientar você à luz das Escrituras. Sabe, você está pensativo, e agora? Para onde eu vou? Para lá ou para cá? Calma, calma, não se desespere, não entre em pânico, não entre em desespero, não fique ansioso, calma. Calma, Deus proverá, tenha calma, tá? Por isso que você está nos ouvindo. Então, eu creio que essa conexão que você está tendo conosco é uma conexão divina, é uma conexão espiritual. Outros relatos bíblicos aqui diz o seguinte, que as pessoas certas estão esperando por você no lugar certo da sua designação. Ruth, capítulo 1, narra uma história linda de Ruth. Porém, você precisa entender que Deus tem isso para você também. Por quê? Porque os milagres certos, preste bem atenção nisso aqui, os milagres certos, nós não estamos falando de milagres esses dias? Nós não estamos numa série de milagres? Então, por isso que eu estou falando desse assunto também. Porque a geografia é importante, tem importância. Igual uma geografia de um local físico, de uma atmosfera de fé. Esses dias eu ainda contei, né, de um jovem que estava em nossa reunião presencial. A atmosfera de fé estava tão gostosa, ele foi impactado pela palavra, saiu de lá realmente falando, olha, até então não tinha participado de uma reunião como essa. Então é o agir de Deus, porque o rapaz estava na hora certa, no lugar certo, no momento certo, ouviu a palavra que precisava ouvir e saiu de lá totalmente transformado com o poder da palavra que ele ouviu ali no nosso ambiente ali do nosso culto aos domingos, do presencial, entendeu? Então os milagres certos sempre ocorrem quando você está no lugar certo. Está escrito uma história aqui de João 6, do 19 a 21, não vou dar para ler agora, mas deixa a referência bíblica aí para você. Outra coisa importante, que prosperidade e provisão também estão sempre disponíveis quando você está no lugar certo. Sabe quando você fala, puxa,
estava no lugar certo, na hora certa, e encontrei a pessoa que eu precisava encontrar. Isso é uma conexão 100% divina, né? Para dar tudo certo, é ou não é? Outra coisa importante, favor sempre flui para você quando você está trabalhando no lugar certo. Gente, quando a gente está no lugar certo, é muito impactante. Eu, como pregador da palavra já há muito tempo, e quando Deus me levou também, Ele me disse para que eu entrasse no rádio, me dedicasse um tempo também para ser um evangelista no rádio, e eu captei aquele chamado e peguei, amo fazer isso, né? Eu amo fazer isso que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu sei que Deus me deu esse desígnio, Deus me deu esse chamado, Deus me deu essa missão, como Ele dá uma missão para vários pastores, né, que pastoreiam uma igreja local, como eu também, né, fiz isso muito tempo e continuo agora num modelo diferente, no sentido, se eu estou no Ministério Agindo Deus Quem Impedirá, reunindo com um grupo de pessoas aos domingos, também estamos pastoreando já algumas ovelhinhas, evidentemente, mas já faço isso há muitos anos, né? Então, só que houve uma mudança no meu ministério, mas Deus falou, mas você vai estar continuando fazendo o que eu te chamei para fazer. Então isso é muito importante. Então quando você está fazendo a coisa que realmente Deus te treinou para fazer, né, então Ele vai te respaldando, Ele vai te abençoando, Ele vai te iluminando. É isso. Por isso que muitos filhos e filhas de Deus não encontraram isso, não descobriram isso ainda. Ou porque, vamos assim dizer, não tiveram esse ensinamento, ou porque talvez eles não estão dedicando um tempo mais de oração para Deus falar com eles, né? Porque tem muitos cristãos que eles não dedicam tempo de oração, de meditar na palavra, de ler a palavra, né? Um cristão, minha gente, eu vou falar com toda sinceridade, um cristão, se ele acha que ele vai crescer espiritualmente, ele vai desenvolver a sua espiritualidade apenas ouvindo uma mensagem de domingo e depois vai resolver tudo, não vai. Você não cresce. Pode, ajuda, mas não vai ser. Ele tem que fazer o quê? Todo dia, na casa dele, leia uma porção da palavra de Deus, leia as escrituras, tenha o seu momento de oração, uns falam devocional, uma reflexão, uma meditação. É importante, né? É importante isso. Por isso que eu recebo muitos WhatsApp, muitas pessoas dizendo assim, pastor, quem me ouve pela Sara Brasil de manhã, né, eles falam, pastor, estou indo para o trabalho e dá tempo certinho de eu ir ouvindo as reflexões. As pessoas falam assim, estou sendo edificada, estou sendo renovada. Recebi vários. Esses dias eu estava mostrando para minha esposa, a gente estava vendo no computador lá algumas mensagens que vai chegando, te lendo e classificando, olha essa aqui, olha daqui. E é uma maravilha. Então a gente sabe que são pessoas que estão indo ao trabalho e estão ouvindo a gente a semana toda, né? E outros não podem ouvir de manhã, acabam ouvindo essa mensagem à noite no nosso canal no YouTube. Quer dizer, então ela não está perdendo, ela está sendo edificada. Isso é gratificante para a gente e é ótimo para você. Então Deus quer isso para você. Então, meu amado e minha amada ouvinte, nós vamos orar, né? O tempo está se esgotando aqui, nós vamos entrar em oração já já, mas ainda tem mais uns recadinhos aqui para você da seguinte maneira. Olha, você pode ter, preste bem atenção nisso aqui, que pode ser uma palavra de revelação para você. Você pode ter que sair de um lugar de conforto para entrar num lugar de promoção. Gente, você está num lugar de conforto, aí Deus quer te promover, então você vai ter que sair daí para que haja essa promoção. Mas Deus sabe o que faz. Eu tive uma experiência com Deus nessa área. Estava fazendo a obra de Deus, tal, e Deus falava assim, olha, mas vai acontecer isso aqui na tua vida. E eu perguntava, mas quando vai ser? Aí Deus me dizia assim, né? Vai fazendo a coisa certa. Ele falava isso aqui, fui instruído a isso, né? Vai fazendo a coisa certa, que no tempo dele vai acontecer. E já aconteceu. E aconteceu isso que eu estou falando, entendeu? Não quero entrar em detalhes, mas aconteceu. É assim que acontece. Então, se você está debaixo de uma promessa de Deus, ande em obediência à palavra de Deus, que no tempo de Deus a coisa acontece. Deus não falha. Deus é fiel às suas promessas, à sua palavra, ok? Outra coisa importante, o lugar que frequentemente parece ser o lugar errado, pode tornar-se o lugar certo. Olha que coisa interessante isso, é muito interessante pensar por essa ótica. Ou seja, pode ser onde, olha, preste atenção, pode ser onde você faz as suas relações douradas de sua vida. Talvez você está num lugar que você pensa, poxa, acho que eu estou no lugar errado. Não, pode se tornar o lugar certo. Com Deus, tudo é possível. A conclusão é o seguinte, já ouviu a história de José? E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão.
O Senhor, porém, era com José, e ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro. Gênesis 39, 20 e 21. O que a gente aprende aqui? Foi nessa mesma prisão onde uma acusação falsa lançou José. E José encontrou ali o mordomo, o qual o conectou a Faraó. Então, o mordomo conectou José no tempo certo a Faraó. Olha que legal, quer dizer, através de uma pessoa, Deus usou o mordomo para conectar o filho dele, o José, a Faraó, mas no tempo de Deus. Então, meu amado e minha amada, para a gente orar, não fique desanimado hoje, por parecer, tá? Por parecer que seus sonhos e objetivos jamais acontecerão. Não fique desanimado. Os melhores relacionamentos são sempre gerados em lugares terríveis, muitas vezes, e até em circunstâncias difíceis. Lugares difíceis frequentemente se tornam grandes lugares. Então creia que Deus vai reverter a sua história. Grande Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, quero te agradecer por hoje estar concluindo mais uma semana de fé e milagres aqui pelo rádio, e essa mensagem também está sendo ouvida certamente por pessoas pelo nosso canal no YouTube, pelas plataformas digitais, e onde está chegando esse momento de fé, chega ali a tua boa mão, Deus, agindo e operando e direcionando nossos passos. Vem estar dando direção, Pai, para o nosso ouvinte, que entendeu a revelação de hoje, Pai. Precisamos de um milagre, e que o Senhor venha pegar em nossas mãos, na mão do ouvinte, e conduzi-lo ao local em que o Senhor quer que ele esteja. E se ele já está no lugar certo, abençoa, prospera de uma forma sobrenatural. Que os teus filhos e filhas tenham um dia de excelência e um excelente final de semana. Assim oramos e já te agradecemos, Deus, por mais um dia de bênção, por mais um momento de fé e milagres. Abençoa, Senhor, aqueles que abençoam o nosso ministério através das suas ofertas, da sua contribuição. Abençoa, prospera, multiplica, que ainda hoje o sobrenatural de Deus venha na vida financeira também de todos os nossos amados e queridos ouvintes. Assim oramos, os abençoamos em nome de Jesus e já te agradecemos, Pai, por mais uma semana abençoada. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Queridos e amados ouvintes, um grande abraço. Você que me ouve pelo nosso canal no YouTube, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, porque você vai ser abençoado e recompensado também por compartilhar boas mensagens de fé para abençoar as pessoas. Aquele abraço, minha gente, e até a próxima, em nome de Jesus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.